Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, neste dia 25 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João 16, do versículo 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as palavras do evangelista João podem parecer de difícil compreensão, mas é possível que nos aproximemos delas de forma que possamos entendê-las de maneira satisfatória. O caminho percorrido por Jesus teve altos e baixos. Suas palavras foram acolhidas por muitos. Contudo, muitas pessoas não foram capazes de acolhê-las. Estar com Jesus e seguir seus passos é altamente comprometedor. Compreender profundamente o que Jesus propõe, em geral, não se dá de uma hora para outra, pois o seguimento não se baseia na alegria do primeiro encontro. Embora esse momento seja muito importante, mas na constância do caminho assumido. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo, assegura a continuidade do projeto do Pai revelado em Jesus, porque cremos que o Espírito da Verdade é um com o Pai e o Filho. O Espírito conduz com sua luz e sabedoria a caminhada daqueles que se mantêm fiéis a Jesus. Querido irmão, querida irmã, houve o tempo em que Jesus esteve presente fisicamente em sua humanidade, anunciando o evangelho do reino com suas pregações e seus milagres. Esse tempo tão breve culminou com sua morte de cruz, sua ressurreição ao terceiro dia e sua ascensão ao céu. Depois desse tempo da missão do Filho, veio o tempo da missão do Espírito Santo. O Pai e o Filho o enviaram sobre os que foram redimidos. Jesus, em sua despedida, está preparando a vinda do Espírito, a quem ele, nesse momento, chamou de Espírito da Verdade, pois conduzirá os discípulos a toda a verdade. Ele vai ajudar os discípulos a compreenderem as palavras de Jesus e o seu projeto de salvação e acompanhá-los na realização de sua missão. Querido irmão, querida irmã, está aí uma proposta para esse dia: pedir ao Espírito Santo que lhe conduza no caminho de Jesus. E reze assim comigo. Divino Mestre, prometes enviar o Espírito Santo a teus discípulos para ajudá-los a compreender toda a verdade. Abre, Senhor, nosso entendimento para acolhermos a comunicação do teu Espírito. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quarta-feira da sexta semana da Páscoa, neste dia 25 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Atos 17, versículo 15, do versículo 22 ao capítulo 18, versículo 1, também o texto de João, capítulo 16, 12 a 15, rezar o Salmo 148. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho,
com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a sequência da meditação, reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Aeropagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, em clima de preparação para as três grandes festas que se aproximam, Ascensão, Pentecostes e Santíssima Trindade, a liturgia desta semana acentua o caráter de despedida de Jesus e suas recomendações carregadas de ensinamentos. Tais ensinamentos, se colocados em prática, nos fortalecerão na missão. O Evangelho inicia dizendo que Jesus ainda tem muitas coisas a nos ensinar, mas nem sempre somos capazes de entender. O que ainda impede que entendamos os ensinamentos de Jesus? Podemos apontar uma lista infinda de situações, como, por exemplo, nossa ignorância, fechamento às coisas de Deus, falta de esperança, medo, incertezas, falta de fé, etc. Mas tudo isso pode ser dissipado se abrirmos nosso coração para acolher o Espírito Santo que Jesus e o Pai enviam sobre nós para guiar nossos passos e nossas ações. O Espírito Santo, quando vier, diz Jesus, nos conduzirá à plena verdade.
Se hoje temos incertezas e dúvidas com a vinda do Espírito, essas dúvidas e incertezas desaparecerão e em seu lugar ficarão a confiança e a certeza de que não estamos sozinhos. Deus está conosco por meio do Espírito Santo que nos guia. Por isso, Jesus fala da sua estreita relação com o Pai, formando a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Guiados pelo Deus Trino, seremos verdadeiros discípulos e missionários, como foi Paulo apóstolo. Na primeira leitura de hoje, Paulo está em Atenas, na Grécia. É um lugar de desafios, pois a Grécia é o berço da filosofia, do primado da razão e não tanto da fé. Diante dessa realidade, como bom missionário e guiado pelo Espírito da Verdade, Paulo usa toda a sua estratégia missionária para conquistar os atenienses. O procedimento de Paulo tem muito a nos ensinar na nossa missão de ir ao encontro das pessoas, nos novos areópagos de hoje, na missão Adventes e mesmo dentro de nossas paróquias e comunidades. Ele aproveita os símbolos supostamente religiosos daquele povo para falar de Jesus e da ressurreição. Embora não tenha 100% de aceitação, seus ensinamentos não foram em vão. Houve quem aceitasse e se tornasse discípulo. Dentre os que aceitaram a pregação de Paulo estavam Dionísio, Dâmaris e outras tantas pessoas. Vemos assim que a semente lançada em solo árido recebeu todo o cuidado e deu fruto, e Dionísio, Dâmaris e outras tantas pessoas se tornariam multiplicadores dos ensinamentos de Jesus transmitidos por Paulo e seus companheiros. Paulo mostra que quando confiamos em Deus e nos deixamos guiar pelo Espírito da Verdade, é possível evangelizar, mesmo que o território de missão seja desafiador, como é o caso da China e de outras nações que ainda não se abriram para receber o Evangelho. Querido irmão, querida irmã, é essa confiança que Jesus passa a seus discípulos e a cada um de nós no Evangelho de hoje. Quem nele confia encontra a força necessária para a missão e obtém boas conquistas. Que cada discípulo missionário tenha a coragem e a perseverança de Paulo para anunciar Jesus Cristo e defender a vida. Querido irmão, querida irmã, reza assim comigo. Divino Espírito, ajuda-me a compreender mais profundamente os ensinamentos de Jesus para praticá-los com sinceridade e proclamá-los como projeto de vida. Amém.